Boa tarde a todos, boa tarde pessoal, boa tarde Vitor, boa tarde Marcelo, tudo certo? Boa tarde. Pessoal, hoje estamos aqui então para mais uma atualização, né, de mercado, nosso famoso update de mercado agora aí de agosto, conforme vocês já sabem, né, aqui na Aave a gente faz todo início de mês esse update, essa atualização de mercado. Como vocês já sabem, quem nos acompanha e para quem não sabe, inicialmente a gente vai começar com o Marcelo, nosso economista aqui no escritório, para falar um pouquinho sobre cenário macroeconômico lá de fora, falar um pouquinho sobre Bolsa Americana e por aí vai. Depois vou introduzir um pouquinho aqui alguns gatilhos e alguns pontos interessantes aqui sobre alguns microindicadores aqui no Brasil. E na sequência, hoje a gente vai falar bastante de renda variável, então para quem não gosta, para quem tem bastante interesse, bastante curiosidade, vai ser um bate-papo bem legal com o Vitor Hugo, direto ali da nossa mesa de Investment Solutions. Beleza? Marcelo, agradeço a tua participação mais um mês aí. Vitor, bem-vindo. E pessoal, a gente sempre gosta de começar então, né, instigando um pouquinho todo mundo a refletir, a olhar para o mercado americano, porque se a gente fala um pouquinho de mercado brasileiro, onde nós estamos, a gente é obrigado a olhar lá para fora, entender como é que está o mercado lá fora, para entender o que a gente pode ter de reflexos aqui dentro, né? Então, Marcelo, como é que está lá fora a questão de cenário global, o que aconteceu em julho, o que a gente tem de estimativas agora para agosto? Perfeito. Então, primeiramente, pessoal, boa tarde a todos. Desejo uma boa experiência de live para todo mundo. E, bom, é importante comentar que muita coisa que eu vou falar aqui parece que já foi falado em outras lives para quem acompanha a gente todos os meses. Parece que o jogo não muda, né? Vai parecer que eu estou sendo repetitivo, mas é porque continua fazendo sentido, né? Um dos principais assuntos aí do momento continua sendo inflação, inflação norte-americana, mais precisamente também, mas do mundo inteiro isso é um problema, né? E a gente viu, né, com o encerramento aí do primeiro semestre, um dos piores retornos da década, tanto para o mercado de renda variável como o mercado de renda fixa, né, para quem faz marcação com títulos do Tesouro norte-americano, e até mesmo agora no finalzinho com commodities e moedas, tá? Então, o cenário está bem complicado, assim, bem volátil, né? E a gente tem basicamente 4 motivos que explicam toda essa queda aí nesse primeiro semestre, tá? O primeiro deles é basicamente assim, que tanto o mercado de ações como de renda fixa, e quando eu estou falando que mercado de ações, é importante mencionar que eu estou falando do mercado norte-americano, principalmente, tá? Bolsa norte-americana e não do Brasil, necessariamente. O Brasil está descontado já há um bom tempo. Mas o mercado norte-americano, as ações já estavam um pouquinho caras. A gente tinha ali preços sendo negociados, né, em relação a lucro, 2 vezes desvio padrões para cima. Então, a gente veio de um bull market já de 5 anos, aí, de taxa de juros caindo também, e de incentivos monetários aí que produziram um mercado um pouco espichado. Então, em algum momento, quando a gente fosse virar esse ciclo de juros, iria vir alguma correção, e de fato veio. Então, desde o início do ano aí, a gente viu a Bolsa Americana caindo 13%, a Nasdaq, né, que é a Bolsa de Tecnologia norte-americana, caindo 19%. Então, isso é apenas uma correção aí que acontece em períodos de inversão de ciclo, tá? A segunda razão é uma razão que eu já citei, inclusive, que causou a inflação, que é o principal problema que nós temos hoje. O primeiro choque forte que a gente teve foi o choque pandêmico, né? A pandemia veio, levou a oferta e a demanda lá para baixo, só que por parte da demanda a gente teve uma recuperação muito mais rápida, muito mais responsiva por conta das ações, né, dos bancos centrais, principalmente o Banco Central norte-americano. E no mundo inteiro a gente viu os bancos centrais injetando dinheiro no mercado para ajudar na recuperação da demanda, colocando dinheiro ali para ser consumido e também jogando o juro lá para baixo. Então isso ajudou a demanda a se recuperar muito mais rápido. Só que a oferta não se recuperou. Além disso, né, a oferta, num segundo momento, ainda sofreu mais um segundo choque bem forte e sincronizado, né, foram 2, na verdade, provocados aí primeiro, pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e segundo, pela política de Covid-0 que aconteceu no governo chinês, né. Por parte da Rússia e da Ucrânia, a gente tem aí 2 players importantes, produtores de grãos, né, para o mundo inteiro. A gente tem a Rússia como um player importante ali, fornecedor de gás natural para a Europa, por exemplo, também importante fornecedor de petróleo para o mundo. Do nada ela é excluída do sistema de negociação internacional e não tem ninguém para entrar no lugar dela. Então, preços
O preço do petróleo, por exemplo, deu aquela disparada toda por conta disso. Sobe o preço do petróleo, é uma geração em cadeia, né? Uma reação em cadeia, tudo sobe junto. E por parte da China, né, a gente tem a China como um dos principais negociadores aí, de mercadorias no mundo inteiro, né? Exportam aí para o mundo inteiro praticamente. Então, se de uma hora para outra fica mais difícil de fazer negociação ali com a China por conta do lockdown que estava acontecendo lá, encarece também aí toda a cadeia produtiva. Tá? Então a gente viu a inflação se intensificando muito por conta desses dois fatores aqui. E um terceiro ponto importante também foi a falta de convicção e coordenação entre os bancos centrais no mundo inteiro. E também, principalmente, o Federal Reserve, em reagir a essa inflação. Eles tinham um discurso inicial, depois eles fizeram uma coisa totalmente diferente desse discurso. Eles venderam a ideia A, foram para a ideia B e estão fazendo ideia C agora, que todo mundo dizia que tinha que ser desde o início, né? Exato. E quando eu falo falta de coordenação, não é só do Banco Central, mas também do mercado em ler o que o Banco Central estava querendo falar. Porque o Banco Central falava uma coisa, ele executava outra e o mercado precificava um negócio totalmente diferente. Então estava uma simetria de informação muito forte, ninguém tinha um norte bem definido e isso gera volatilidade, portanto agora a correção foi bem mais forte também por conta deste motivo. E claro, né, a gente agora está num momento em que, pode passar aí para o próximo tópico, né, que justamente a gente tem todo o mercado com os olhos voltados para a inflação. A gente não sabe qual vai ser o ritmo de subida de juros lá no mercado norte-americano. A gente sabe que já iniciou, já estamos aí meio que no meio do ciclo, talvez só no início do ciclo ainda, né? Mas o próprio Federal Reserve já deixou muito claro que o ritmo de alta de juros por lá vai depender muito dos próximos dados, das próximas leituras de inflação. Tá? Então está todo o mercado agora olhando para os índices de CPI divulgados aí quinzenalmente, mensalmente também. A gente já teve 4 altas de juros aí durante o ano, ainda há previsão de termos mais 3 altas. Tá? A última foi 0,75 agora em julho e a próxima deve ocorrer em setembro, depois em novembro e outra em dezembro. Tá? E é sobre essas próximas 3 aqui que existe essa incógnita. Atualmente, a previsão é mais 2 de 0,5% e mais uma de 0,25% no final do ano. Então, a gente, em tese, finalizaria o ano de 2022 com 3,5% da Fed Funds. E essa taxa deve ainda continuar subindo em 2023 para algo em torno ali de 4%. Então, que é algo absurdamente elevado para o padrão americano, né? Exato. Mais ou menos enquanto a média ali. O padrão norte-americano, bom, se a gente pegar aí a última década, estava ali em torno de 2,1%, era a máxima. E a gente ficou quase o dobro, né? Em 2 anos, quase o dobro de histórico. A gente ficou em zero durante muito tempo, então a gente teve aí empresas se acostumando com uma estrutura de custo de capital baixo, e agora de uma hora para outra teu custo de capital dobra ou quadriplica, infla. É óbvio que a gente tem que ter alguma correção no mercado para corrigir esse tipo de excesso, né, que estava sendo precificado no valor das empresas. E apesar da gente não falar agora de Bolsa Brasileira, de falar um pouquinho depois com o Victor ali, a gente sente esses efeitos, né, de subir a taxa de juros lá, teoricamente, né, na prática, as bolsas ainda recuam em algumas empresas, e em boas empresas brasileiras que nós temos aqui, que mesmo com resultados absurdamente bons, estão despencando na bolsa, basicamente, né, se tu vai parar para ler o balanço e o relatório, porque a dívida dela aumentou, porque a dívida está em CDI. Então, o CDI está subindo, a dívida dela está aumentando, então mesmo que com resultados espetaculares, a ação não desenvolve, né? A gente tem, por parte do mercado de renda variável, muito sensível a emoções, né? E a gente vendo assim as coisas mudarem de uma hora para outra, claro, isso afeta aí a emoção do investidor também. E a gente tem, por exemplo, né, 2 tipos de riscos aí quando a gente está falando de renda variável, né? Sistêmico e não sistêmico. Em tese, o sistêmico é o que muda e que vai afetar a precificação de todos os títulos aí, independentemente da geração de resultado dessa empresa. Tá? Mas, de fato, assim, a gente está num ciclo de alta de juros e essa alta de juros ela está vindo para controlar a inflação. De fato, pode vir a conseguir controlar a inflação, só que ela sendo feita de forma tão
rápida e agressiva, isso pode aprofundar o problema de dívida pública que os Estados Unidos têm hoje. Eles são um país deficitário, né? Coincidentemente o Brasil também é. Mas isso parece que virou um novo normal no mundo. Então, pode aprofundar isso e ainda pode agravar o risco de recessão, que o Federal Reserve insiste em dizer que ainda há uma possibilidade de não haver recessão, mas acho que está todo mundo o mercado inclusive já precificou isso, né, de que é eminente que vai vir essa recessão, já começamos aí praticamente, mas a duração dessa recessão aí vai depender também, e a profundidade dela vai depender muito desse ritmo de aumento de juros por lá, tá? Mas não é o fim do mundo, é um ciclo de alta de juros, um ciclo de aperto monetário, a gente já passou por isso antes. O mercado ele funciona em ciclos, os ciclos recessivos vêm para corrigir excessos, para que a gente continue conseguindo crescer aí no longo prazo de forma mais saudável. Um ciclo recessivo é como se fosse ali uma defesa natural do nosso organismo contra doenças, por exemplo. É a defesa natural da economia contra os excessos. Boa. E Marcelo, a gente tem poucas certezas na vida, mas uma certeza que a galera em casa deve estar se perguntando e as commodities? O que tu tem lido sobre? Eu sei que tu lê bastante análise da XP, a gente lê muita coisa da XP e de outras casas também, liberadas aí pela XP também, como relatórios. O que na tua percepção, assim, tu leu como um todo sobre commodities especificamente? Tá, perfeito. Boa pergunta. As commodities, bom, de forma geral, né, a gente viu no início do ano elas explodirem e no último mês agora elas deram uma boa recuada. O preço do petróleo, do barril de petróleo do Brent, por exemplo, que é referência, desceu ali para $100 o barril, hoje está em torno de 98, 100, oscilando perto disso, né? Claro que ainda é um nível muito alto para o normal que nós estávamos acostumados de preço, mas ao que tudo indica pode ser um novo normal. Não que ela venha a subir de novo para o patamar que estava antes, tá? Mas ao que tudo indica seria daqui para frente um nível normal que a gente deve se acostumar pelo menos no curto prazo, agora para o primeiro, segundo ano aí à frente. E a gente tem outras coisas que até podem mudar esse cenário. A gente teve, como a gente teve o conflito ali da Rússia e da Ucrânia, agora a gente tem a China ameaçando Taiwan, né? Eu acho que é importante a gente mencionar. E Taiwan é a principal fornecedora aí de semicondutores para o mundo inteiro. Então a gente teve o preço dos semicondutores disparando, depois agora recuou para um nível acima do que estava antes, mas tem esse fator aqui que pode mudar, que é uma coisa que não está no controle de ninguém. Bacana, bacana. Eu até gostei assim, né, dessa tela que tu passou para a gente. Se a gente vai falar um pouquinho sobre aumento de juros, né, no mercado brasileiro, ontem, quarta-feira, né, a gente teve a reunião do Copom e a gente teve aí a consagrada alta da Selic para 13,75%, né, bom, o mercado achava que ia um pouco mais, o mercado achava que ia um pouco menos, mas um ponto interessante quando a gente vai olhar o relatório Focus, né, tenho aqui ele em mãos, ele de fato falava, né, já há mais de mês que a expectativa era fecharmos o ano em 13,75. Contudo, a gente está ainda com alguns meses, né, para encerrar o ano, então é provável que até novas altas a gente possa vir a ter, né, enfim. Mas quando a gente olha, né, pelo relatório Focus, assim, o 2023, de um mês para cá, já mudou bastante a percepção da taxa de juros, né? Estava se trabalhando com um pouco entre a taxa de 10,5%, foi a 10,75%, já está trabalhando com a taxa de juros de 11%. Então a gente entende que essa taxa de 2 dígitos ela veio para ficar um tempinho mais longo aí, né? Julho a gente teve os primeiros dias ali de deflação, né? O que é bom pro lado do consumo é bom, pro lado do investidor nem tanto, né? A gente não espera que isso vá acontecer tanto assim nos próximos meses, mas é um ponto importante, mostrando que a Selic de fato está surtindo e está suprindo o efeito necessário, que é controlar um pouco a inflação. A inflação projetada pelo Focus estava em quase 8% no final de 22, já está em 7,15%, em 2023 está em 5,30%, ainda um pouco naturalmente acima aí do esperado, né, da meta, mas já é uma inflação bem mais próxima do normal, né? Para quem viveu 2021 aí se apavorou. Lembrando que o IPCA, né, medido pelo governo, é diferente do que a gente sentiu na ponta pelo IGPM, pelo INCC, por aí vai, ou INPC. A gente tem um crescimento aí do PIB, né, de 1,97, pelo que o Focus fala aqui. Em 2023, um crescimento ainda, mas bem menor, de 0,4, 0,5. E de certa forma, um câmbio, por incrível que pareça,
O Banco Central fala de um câmbio estável na ordem de 5,20, né? Mas se a gente vai olhar, o câmbio turismo está explodindo, o câmbio não está muito fixo nessa banda aí, mas é o que o Focus nos traz, né? E dentro desse cenário aí, Victor, passando a bola para ti agora, falar um pouquinho de renda variável aqui no Brasil, o que a gente enxerga, né, dessa nossa Bolsa Brasileira hoje e contar um pouquinho do histórico, o que a gente teve no passado da nossa Bolsa, o que pode influenciar esse nosso futuro aí de renda variável? Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer hoje estar com essas feras aqui. E acho que, usando até parafraseando o Marcelo, né, de estar sempre com um discurso assim, um pouco repetitivo, mas que, de fato, a gente tem que sempre relembrar assim, né, o que está acontecendo com a Bolsa, as oportunidades que a gente tem. E esses dois gráficos assim, que a gente traz, é algo que a gente já vem falando há bastante tempo, a XP vem trazendo em relatórios. E até numa live que a gente fez em janeiro desse ano, a gente comentou sobre esses dados, né, e quais os impactos que isso poderia ter no mercado. E eu lembro que naquele momento a gente estava tendo uma rotação cíclica no mercado, né, onde a gente viu basicamente os portfólios ao redor do mundo saindo das bolsas, né, de tecnologia, como a Bolsa dos Estados Unidos, saindo das empresas de crescimento e migrando mais para essa parte, né, das empresas de valor, que é o caso das empresas aqui, né, do Brasil, que são as empresas mais de commodities, de setor financeiro, que são empresas que têm mais o costume de distribuir bons dividendos, né, e assim por diante. E com isso, né, a gente teve, por mais que quem hoje investe em bolsa aqui no Brasil pode estar vendo, né, os reflexos desses indicadores econômicos, dessas perspectivas, trazendo uma rentabilidade negativa, mas quando a gente olha, né, para a Bolsa assim, para uma perspectiva mais de longo prazo, a gente consegue ver, né, excelentes retornos. Então, o preço sobre lucro que a gente usa aqui, né, para trazer assim, o quão descontado está a Bolsa, é basicamente o quão disposto, né, os investidores eles estão dispostos, né, a pagar pelo lucro que aquelas empresas estão entregando. Então, quando a gente olha para a média aqui da Bolsa Brasileira, a gente tem preço-lucro mais ou menos trabalhando em 11 vezes, né, essa é a nossa média. Isso quer dizer, Vitor, 11 vezes quer dizer que se eu invisto na Bolsa Brasileira, na média, eu invisto lá 100 mil reais, eu vou levar 11,3 anos ali para recuperar só com os lucros que as empresas geraram no meu capital investido, né? Não estou falando de volatilidade ou esse tipo de coisa, certo? Perfeito, exatamente isso. Né? O preço sobre lucro, né, ele é, digamos assim, a renda fixa, digamos que tem um preço sobre lucro também. Eu pago um preço e aí a taxa de juros que eu contratei vai ser o lucro que aquela renda fixa me entrega, né, de acordo com o preço que eu paguei de título. Então, as empresas também têm isso, né? Então, a gente pode ganhar, hoje, quando eu compro uma ação, eu posso ganhar de várias formas, tanto na valorização do papel, no potencial de crescimento que aquela empresa tem, como também no lucro que aquela empresa entrega. Então, uma empresa, no final das contas, o objetivo é entregar lucro. Então, antes de eu pagar o preço pelo ativo, eu quero saber o quanto que eu estou pagando, qual é o preço que eu pago por aquele ativo, para saber, né, hoje, né, em relação a qual é o lucro que está me entregando. Então, quando eu olho, né, seja por desvio padrão, seja por média histórica, a gente vê que a Bolsa Brasileira tem uma relação de preço-lucro extremamente descontada. E o que eu falava anteriormente sobre a gente ter um momento assim, no Brasil atrativo para as ações, isso até comprova, né, a performance que a gente teve até o momento. Então, se eu pego a Bolsa Brasileira em dólares, nós fomos basicamente uma das bolsas mais performáticas do mundo. Né? A gente chegou aí em dólar a fazer mais de 5% no ano. E ela continua sendo muito atrativa, principalmente porque a gente está vendo o lucro das empresas crescendo, pode ser até ser justificado por talvez um ciclo de commodities, né? Mas a gente está vendo o lucro das empresas crescendo, as empresas entregando resultados consistentes e as ações, né, o preço das ações acaba caindo. Então, se a gente está falando de uma relação que é o preço que eu pago pelo lucro que ela entrega, e o preço caiu e o lucro subiu, essa relação fica cada vez mais atrativa. Então, se o 11 vezes, como a gente trouxe como exemplo, era, né, o lucro ser 11 vezes menor do que o preço, agora a gente tem empresas com 3 vezes de PL, 4 vezes de PL, e isso traz um retorno, né, esperado maior para quem tem posição em bolsa e, consequentemente, também, né, um retorno melhor para a carteira. Legal, legal. E o segundo slide ali falando, né, o segundo gráfico ali comentando sobre o prêmio de risco, isso é bem legal da gente entender, assim, que esse é um cálculo, né, bastante utilizado no mercado, que é para entender o seguinte, né, de forma bem resumida, em outras palavras, qual é o prêmio que eu estou ganhando ao investir em ações, né? Então, a gente tem hoje investimentos que, de forma assim, genérica, a gente pode caracterizar como investimento sem risco e investimento, né, um pouco mais arriscado.
Então, se eu estou correndo mais risco, uma premissa básica de correr mais risco é eu ter mais retorno. Então, essa é a média, digamos assim, né, que eu consigo ter hoje na Bolsa Brasileira. Ou seja, eu investir na Bolsa correndo risco, na média, eu tenho 5% a mais de retorno do que o investidor que não corre risco. E hoje, a gente tem um prêmio de risco superando os 2 dígitos. Na casa o desconto que a gente enxerga ali, né? Perfeito, tamanho desconto que a gente entrega. Então, claro que o prêmio de risco ele já é descontando taxa de juros, né, a taxa livre de risco que a gente chama, que pode ser a Selic, mas é legal a gente entender que se hoje eu já tenho uma taxa de juros alta, como a gente trouxe agora, né, e além dessa taxa de juros, né, sem risco, eu tenho um retorno interessante, mais um prêmio de risco alto, se eu somo isso, o retorno esperado que eu vou ter com ações nesse momento é muito atrativo. Né? Claro que a gente ainda tem riscos de curto prazo, tem todos esses aspectos que a gente traz aqui nas últimas atualizações, mas que para eu ter um retorno a longo prazo, para que eu consiga, digamos assim, ter retorno com ações, eu tenho que assumir risco, né? Eu tenho que me posicionar em momentos que requerem um pouco mais de, digamos assim, exposição a esses fatos de risco, mas que hoje, né, a gente vê assim, uma bolsa extremamente atrativa para se posicionar, né? Seja pelo lado de fundamentalista, seja pelo lado do dividendo também que as empresas estão entregando, lucros e assim por diante. Legal. Eu sei que mais para o final, Vitor, tu vai falar um pouquinho sobre algumas carteiras, né, que a gente gosta de trabalhar, desde o investidor mais agressivo, mais alojado em renda variável, até o investidor que é aquele mais comedido, mais pé no chão, mas também quer ter um pouquinho de renda variável, né? Então é bem legal essa construção de ideia para de fato a gente chegar num senso comum de como nós somos, né, na questão de aversão a risco, né, como a gente gosta de investir. E naturalmente, né, eu vi esse material antes de mandar aqui, isso aqui me chamou a atenção, cara, esse retorno após os grandes vales, né, da nossa bolsa do S&P 500, quando a gente compara, tu citou a bolsa em dólar, eu vi que tu trouxe aqui a bolsa também dolarizada, isso é um ponto legal, né, e talvez justifique a nossa bolsa ainda tão no buraco, o americano não está mais botando tanto dinheiro aqui, pode ser em linha com o que o Marcelo trouxe anteriormente, mas isso é um ponto legal porque hoje o brasileiro praticamente está sustentando um pouco da nossa bolsa, no momento que a gente mostrar de fato que a gente é o país que a gente vende a ideia, o gringo pode querer botar de novo recurso daqui para cima, é o que a gente espera, né? Mas explica um pouquinho para a galera aqui, Vitor, um pouquinho desse slide. Perfeito, acho que até como o Marcelo trouxe, né, a questão de ciclos econômicos, né, que o nome ciclo econômico ele é muito autoexplicativo, né, de que a gente vai ter momentos onde a economia ela está muito pró-mercado, muito, né, injeção de moeda na economia, a gente tem assim, digamos que movimentos que favorecem o desenvolvimento econômico e como consequência isso lá na frente vai trazer talvez inflação e aí a gente tem que, né, passar por um ciclo um pouco mais contracionista. Então, é normal que nesses momentos, né, o custo de capital das empresas, né, pode ficar um pouco mais elevado, a gente vai ter correções na bolsa, mas que passado esse ciclo, a gente começa, digamos assim, a entrar naquele momento de novo de mercado andando, né, de economia se desenvolvendo. E que uma crise no mercado, né, digamos assim, um ciclo econômico um pouco mais contracionista ou uma recessão, a gente pode também olhar pela perspectiva de que esses momentos eles vêm para filtrar o mercado, eles vêm para, digamos assim, fazer uma limpa e até encontrar melhorias, né? Então eu diria assim que passado esse momento, né, a gente vai continuar tendo as nossas empresas consistentes, as nossas empresas aqui no Brasil elas são, digamos assim, já calejadas, elas já passaram por vários momentos assim, então elas conseguem sair muito bem e hoje o investidor que tiver, né, digamos assim, a coragem, né, de conseguir se posicionar em bolsa, ser resiliente, né, ele vai ter um retorno esperado muito bom, como a gente mostra, né, por esses dados um pouco mais quantitativos. Então, se a gente pega ali, né, em 3 meses o retorno que a Bolsa teve, até eu acho que o próximo slide vai falar disso também, em 6 meses, 12 meses, a gente pode ver que em azul ali, que no caso é o Ibovespa, a gente bateu inclusive o S&P quando a gente olha a nossa Bolsa em dólar. Né? Então, basicamente, a gente olha, se a gente entende que agora a gente está no vale, né, no fundo do poço, historicamente, eu estava até lendo o dado ali, desde 1973, esse estudo que a XP elaborou junto com a Bloomberg aqui. Então quer dizer que se a gente hoje está no fundo do poço, hoje é o vale mesmo, a gente está falando agora já 4 de agosto aqui, é o fundo do vale, e daqui 3 meses, historicamente, a gente teve um retorno de 20%, 30%. Se a gente olha em 6 meses, o retorno da Bolsa Brasileira, né, 60% quase, um ano à frente, um retorno bem maior, e vai bem na linha do que tu já trouxeste anteriormente, né, e acho que é legal isso aqui também, né, falando um pouquinho melhor. Não que a gente precise olhar para 10 anos, olhar tão em longo prazo assim,
Mas olhando assim, já aproveitando muitas oportunidades que a Bolsa tem para nos entregar, né? A gente tem muitos clientes que, apesar de olhar sempre no longo prazo, sempre vão, poxa, não entendo que agora é um momento oportuno, eu vou acumular recurso em renda fixa, acumular recurso em caixa, quando a Bolsa estiver no momento como está hoje, vou começar a portar, justamente buscando oportunidade mais de curto prazo, médio prazo, né? 1 a 3 anos. Mais ou menos isso que está aqui, né, Vitor? Perfeito, assim, eu gosto de comentar também que se a gente for, né, olhar até o indicador preço-lucro que a gente trouxe, né, a gente hoje tem uma relação preço-lucro que dá para se dizer assim, que é uma das menores dos últimos 30 anos. Assim. Então, se aquele investidor que tem caixa ou aquele investidor que gosta, digamos assim, de entrar em bons momentos a preços atrativos na Bolsa, se acompanha isso há 30 anos, ele nunca viu um preço tão bom para entrar quanto hoje. Por que ele estaria esperando para entrar? O que ele estaria esperando? O melhor preço dos últimos 40 anos? Não, o melhor preço dos últimos 30 é agora. Então, assim, até se a gente for olhar, né, essa parte de performance pós um momento, né, de recessão, como bem trouxe, né, essa parte do Boletim Focus, olha as projeções que a gente está fazendo. Né? Por mais que o momento macro seja desafiador, olha a nossa questão econômica, a gente tem desemprego, né, indo bem, a gente tem também a questão do PIB sendo projetado para cima, a gente tem o Brasil se saindo bem, como comprova, né, a nossa bolsa ter sido a mais performática aí, né, entre as bolsas mundiais. Então, o investidor que está olhando o Brasil, né, por mais que num momento difícil, economicamente, né, indo bem, e também entendendo que hoje é a bolsa mais barata talvez dos últimos 30 anos, se esse cara se posicionar hoje em bolsa, tendo em vista esses potenciais retornos, e entendendo que não só o retorno que a bolsa como um todo vai ter, mas como eu comentei, as empresas estão lucrando mais. Uma empresa que lucra mais, ela distribui mais. Então, ele não só vai ter um retorno esperado maior nesse sentido, como ele também vai ter bons yields na carteira, vai ter boas empresas, né, pagadoras de dividendo e consegue, né, digamos assim, se a gente continuar, né, tendo essa perspectiva de melhora, ele vai ter esse retorno, né. E legal também comentar que a renda fixa e a bolsa, elas são como se fossem concorrentes. Elas, né, estão o tempo todo ali tentando trazer capital. É como se fosse, coloca o dinheiro em mim, eu coloco o dinheiro em mim. Então, se a renda fixa ficou mais atrativa, se a taxa de juros subiu, seja os títulos pré-fixados e assim por diante ficaram mais atrativos, o que acontece com a bolsa? Né? Claro que tem várias explicações um pouco mais técnicas de custo de capital, de valor de mercado das empresas se ajustando, mas se a gente tem o juro subindo, automaticamente as cotações caem para que quem hoje se posicionar em bolsa consiga ter um retorno esperado muito bom. Então, se antes eu tinha uma taxa de juros de 2%, né, e aí eu tinha lá uma bolsa com um potencial de alta de 5%, me dando um prêmio de 13%, então, de risco. E hoje eu tenho uma Selic, né, uma taxa de juros acima dos 2 dígitos, o que vai acontecer com a bolsa? Ela vai cair para que quem entrar hoje na bolsa tenha esse retorno esperado também, que é o da renda fixa, mais o prêmio de risco. Então, por isso que a bolsa está muito atrativa. Então, né, historicamente, sempre com juros altos, é bom o momento de entrar em bolsa. Principalmente porque uma hora o ciclo ele tem fim, a gente vai começar talvez ter um arrefecimento da curva de juros, né, um ponto de inflexão, e quando isso acontece, as empresas começam a ganhar valor de mercado novamente. Perfeito. É só a gente olhar no histórico do Brasil, né, lá 2014, 15, 16, a gente chegou, né, em 14,25, depois a gente baixou para 13 e pouco, enfim. E quando a gente estava no final do ciclo de queda dos juros, a bolsa começou a fluir de uma forma, na metade de 16 para frente, também muito rápido, né? Posições como Itaúsa, posições assim, que muitos falam, né, as blue chips, né, cresceram mais de 100% em pouco tempo, 2, 3 anos ali, muito voltado por esse impacto forte da redução da taxa de juros, né? Isso é um pouco legal. Então aqui a gente tem mais ou menos os retornos acumulados em reais, né, da nossa bolsa, enquanto aqui atrás a gente tem em dólar, né? Isso é um ponto bem interessante. E sobre as eleições aqui, Victor, com certeza o pessoal sempre se pergunta sobre isso. A gente já fez várias lives também, né, Marcelo, que a galera sempre perguntava das eleições da bolsa e tal. Como é que é na prática, assim, esse período eleitoral que a gente está vivendo agora, cada vez mais próximo aí, né, dessa data de eleição? Perfeito. Eu gosto bastante, né, desse gráfico, que foi também o que nós trouxemos lá em janeiro, né, quando a gente ia trazer um pouco do cenário de bolsa para esse ano. E a gente falou muito sobre a corrida eleitoral, né, sobre ela fazer preço na bolsa, sobre como investir em ações em momentos, né, que tem mais risco. E a corrida eleitoral, né, em outras palavras, ela agrega mais risco, né, ela deixa o investidor um pouco mais sensível, digamos assim.
Então, até por isso que hoje o prêmio de risco está mais alto, porque, de certa forma, a gente pode ter, né, a corrida eleitoral, né, sendo vista pelo mercado dessa forma. Mas é bacana a gente entender que não existe nenhum padrão no mercado hoje, né, quando a gente fala de corrida eleitoral e ações. Se a bolsa sobe, se a bolsa cai, se ela fica de lado, não existe nenhum padrão. Notícias movimentam um monte de coisa, né? Exato, exatamente. E o único padrão, que é o que justamente esse slide quer nos trazer, é o padrão de que a gente vai ter somente o aumento de volatilidade. Então, sim, de fato, como o mercado fica mais sensível, qualquer rumor, qualquer notícia, a gente pode sim ter um pouco mais de apetite ou aversão ao risco. Então, a volatilidade dos ativos aumenta. Mas volatilidade não é só sinônimo de risco também. A volatilidade pode ser vista como um sinônimo de oportunidade também. A gente encontra muitas oportunidades na bolsa, né? E é legal a gente ver também que, né, a gente vê que a volatilidade ela aumenta pré-primeiro turno, né, e depois começa a reduzir. E se a gente for pegar o momento de agora, né, em relação à corrida eleitoral, a gente já está passando pelo momento onde a volatilidade começa a ser reduzida. E eu diria assim que, né, não querendo fazer comparações exatas, mas uma corrida eleitoral que se aproxima talvez com a que a gente tenha hoje, né, lá de 2002, a gente pega uma corrida eleitoral super polarizada, né, muitas discussões, assim, e também um momento econômico de commodities, né, valorizadas. A gente teve, né, uma bolsa super performática no ano de 2013. Então, levando em consideração o desconto que a bolsa tem hoje, que talvez uma corrida eleitoral já esteja precificada, né, e que o resumo do mercado, o sentimento do mercado está sempre no preço. Aquele é o resumo do sentimento do mercado. E o que a gente tem hoje é um preço muito barato. Então, né, mais uma vez a gente conclui que independente de ter volatilidade, corrida eleitoral, ainda assim, para o investidor que pensa mais a longo prazo, é um bom momento, né, e curto prazo também, né, tendo em vista aqueles retornos ali de 1, 2 anos posteriormente a bolsa descontada como está hoje, a gente vê como atrativo ainda se posicionar. Show de bola, show de bola. A XP fala muito, né? Não só a XP, mas todas as casas, sobre preços alvos para o final do ano. Muita gente pergunta, poxa, onde é que tira esse dado e tal, né, Vitor? E aí eu tomei a liberdade de trazer essa tela aqui no finalzinho da tua apresentação, para que o pessoal de casa possa entender um pouquinho onde é que vem os 120 mil pontos. Aqui é algo bem mais técnico, tá? Não requer aí que ninguém de casa entenda de fato todas as minúcias, a gente nem vai perder muito tempo aqui. Mas explicando de uma maneira bem simples, Vitor, onde é que a gente tira os 120 mil pontos aí de projeção numa bolsa? Show. Assim, é legal mesmo, né, a gente trazer um pouco desses dados, porque é uma pergunta bem frequente de como é que se encontra o preço-alvo de um ativo. E até esse slide aqui, ele traz bastante a ideia de que o preço-alvo, ele tem que ser feito uma média, digamos assim, porque não existe um modelo que vai me trazer o preço perfeito, né? Então, o que a XP fez aqui, né? Ela trouxe basicamente 3 metodologias de encontrar o valor dos ativos e fez uma média entre eles, tá? Então, o primeiro ali, né, que seria o fluxo de caixa descontado, de maneira assim bem simples, para a gente não entrar muito em detalhes, seria basicamente pegar o fluxo, né, projetado daquela empresa, eu trazer isso a valor presente e entender basicamente qual seria, né, o valor de mercado. E no caso do Ibovespa, eles fazem isso considerando todas as empresas que compõem o índice Ibovespa ali. Perfeito, exato. Eles fazem, né, com todas as empresas ali que compõem o índice, cada uma com seu peso, né? Legal. E até nos comentários ali a gente vê que o VAC, o WACC em 10,7%, que seria o custo médio de capital ponderado da empresa. Então aquilo que a gente comentou, de juros sobe, o custo de capital fica mais alto e assim por diante. Então, usando o fluxo de caixa descontado, a gente teria então um preço justo a 114 mil pontos, né, um pouco mais abaixo dos outros. A segunda métrica que eles usaram foi a relação preço sobre lucro, né? Acho que essa até é a mais fácil assim, do investidor entender, que como a gente comentou, o preço sobre lucro na média histórica da bolsa ali na casa dos seus 11 vezes, né? Hoje a gente está ali na casa dos 5. Então, se a gente tiver, digamos assim, o lucro das empresas se mantendo constante, como é que eu aumento essa relação preço-lucro? É basicamente o preço subindo. Se o preço subir, aí a gente vai ter um lucro constante, o preço sobe e com isso a gente ajusta o PL para 8. Então, isso seria até levando em consideração que a gente nem voltasse para a nossa média histórica. De 11,3 lá. Exato. A gente iria, né, para um preço sobre lucro de 8 vezes e ainda assim já temos uma bolsa a 126 mil pontos. E o último que eles usaram, né, foi o do EV/EBITDA, que eu acho que é bem legal também, depois que o investidor entende o preço sobre lucro,
trazer um pouco o EV/EBITDA, que basicamente é o valor de firma, ou seja, o valor de mercado da empresa com as dívidas, com o caixa e assim por diante, sobre o EBITDA, que o EBITDA é o resultado operacional da empresa. Então ele é um pouco mais justo que o lucro, digamos assim. É uma empresa que faz uma venda de um imóvel, vende um terreno, por exemplo, isso entra como lucro para a empresa. E já o EBITDA é realmente a operação da empresa, se a operação dela está melhorando. E aí a gente pega o EV/EBITDA, né, que seria o valor de firma, sobre o resultado operacional. Fazendo isso, a gente teria então um preço justo a 120 mil pontos, né? Chegando a uma média ali então de 120.508 pontos. Tá? Então esse seria o preço-alvo do Ibovespa, levando em consideração, de certa forma, até né, uma média assim, e uma projeção bem conservadora. Perfeito, cara. Maravilha. Um ponto legal, né, Victor? Tu vai falar um pouquinho mais, mas o fato do Ibovespa ter, com base na XP, uma projeção de 17%, não quer dizer que a gente pode ter um retorno só de 17% até o final do ano. Já é baita de um retorno, considerando aí agosto em diante, né? Já no mês 8, são 4 meses que o retorno desse é elevado. Mas, de certa forma, o objetivo sempre, quando tu monta uma carteira de ação, uma carteira automatizada, uma carteira recomendada, por aí vai, é sempre tu superar o Ibovespa nos momentos bons e perder menos que o Ibovespa nos momentos ruins, né? Então, teoricamente, a gente sempre espera um retorno maior que o próprio Ibovespa, porque senão é muito simples, né? A gente veste bola 11 e segue o baile, né? Então, Vitor, explica um pouquinho para a gente vir por cima aí o objetivo dessas carteiras como um todo, aí, essas carteiras que tu trouxe. Show. Acho que isso que tu trouxe, assim, de falar, né, sobre fazer mais do que o mercado e na queda perder menos, é muito que a gente fala sobre estar o tempo todo buscando gerar alfa, né? Então, é muito do que se fala de que a Bolsa Brasileira, num período, né, uma janela amostral X não teve um retorno tão bom, a gente fala muito sobre buscar alfa. O investidor ele tem que gerar mais do que o mercado, na queda perder menos e na alta ganhar mais. E esse é o objetivo assim, de qualquer gestor e qualquer investidor. E aí tem várias formas da gente se posicionar no mercado hoje, né? Como eu comentei, a gente tem tanto yields muito altos, né, que seria o lucro distribuído pelas empresas, a gente tem muito investidor que gosta de dividendos, assim como a gente tem aquele investidor que quer se posicionar na bolsa pelo próximo 1, 2 anos, a fim de ter aquele resultado que a gente mostrou pós períodos de recessão, onde a bolsa performa super bem. Então, de acordo com o que a gente conversa com os investidores aqui, a gente vai encontrar uma carteira, né, uma alocação para o perfil dele. E essas carteiras, elas são compostas, né, por uma equipe de analistas que estão o tempo inteiro acompanhando o mercado, estão o tempo todo, né, encontrando essas melhores oportunidades para fazer essas alocações para os investidores. Então, né, se a gente conversa com um investidor que está buscando um pouco mais de yield, um pouco mais de dividendo e renda passiva, uma carteira de dividendos nesse momento, a gente está com yields de quase 11% ao ano. Se a gente pega, por exemplo, né, um pouco mais olhando para essa parte de crescimento, que geralmente são as empresas que não pagam dividendos, mas que quando sobem mais, a gente já tem, né, por exemplo, o Absolute 30, que são uma carteira focada um pouco mais ali, digamos assim, position trade, ter uma posição ali num ativo com potencial de valorização que está descontado e depois, né, de um determinado tempo, você tem que atingir um preço alto e sair daquele ativo. Então hoje tem perfis assim, né, tem carteiras para todo tipo de perfil. E aí eu diria que é muito dos investidores entenderem esse momento de bolsa, também compreenderem se eles são mais desses investidores que querem dividendos ou ganho de capital de médio prazo, e a partir disso a gente, né, encontrar a alocação ideal. Legal, legal. Estava olhando ali, né? Tem a Absolute 30 que tu citou, tem a Global Commodities, então tem Top 10 XP, que é dos próprios analistas da XP, Top Dividendos também, para quem volta a dividendos, Top Small Caps, para quem volta na empresa de potencial de valorização mais rápido. Também tem as carteiras mensais da própria Levante, BDRs da própria Levante, então bem legal, tem várias opções assim, né, para quem não quer, ou para quem está aprendendo, ou para quem não quer perder tanto tempo avaliando o mercado, analisando o mercado, delegar essa frente, né, essa frente de trabalho para quem conhece, ainda mais com o momento oportuno. E um ponto que eu acho bem legal, que a gente discute de vez em quando, a gente escuta de clientes, né, poxa, eu estou numa posição ruim aqui, que eu estou com prejuízo, não vou sair. Só que, poxa, de repente está numa posição que tem pouca projeção de alta e tu vai deixar de sair dela porque está no prejuízo, quando muitas vezes a gente pode simplesmente sair no prejuízo e entrar em outra embaixo, porque tudo embaixo. Né? Tirando o Petrobras que subiu por conta do dividendo ali, está tudo no buraco, né? Então se eu sair de uma posição que está no buraco para entrar aqui em outra que está no buraco, basicamente, desde que aqui eu fui, tenha mais propensão para subir, eu ainda vou ganhar dinheiro. Né? Então eu não preciso ficar preso ali, casado com aquela ação pro resto da vida. Né? Então eu acho que é um ponto legal que vocês escutam bastante lá na mesa. Isso, acho muito legal, a gente comenta isso bastante, que quando a gente começa assim, a olhar para as finanças assim, de uma forma um pouquinho mais acadêmica, a gente descobre que essa frase muito utilizada pelo investidor brasileiro de realizar lucro e realizar prejuízo, ela na verdade não existe. Não é porque um papel caiu
que eu vou realizar prejuízo ou o lucro se ele subir quando eu vender, quando eu clicar no botão de venda. Aquele lucro e aquele prejuízo, ele já está implícito ali, ele já está realizado, digamos assim. Né? Se eu tenho uma posição que se desvalorizou e eu estou mantendo ela, todo dia que o mercado fechou foi uma decisão minha de manter aquele valor, né, naquele papel, acreditando que ele vai subir amanhã ou ele vai subir mais, né, nos próximos meses. Então, isso de realizar prejuízo, ele já está implícito ali. E como o Neto trouxe, se eu tenho hoje uma posição desvalorizada e eu não quero realizar prejuízo, aquele preço já está ali. Se eu tinha 100 mil numa ação e virou 50 mil, vai ser 50 mil independente de onde estiver. Se estiver no CDI, na renda fixa, na bolsa. Então, os 50 mil, cabe a mim, a partir de amanhã, decidir o que eu vou fazer com esses 50 mil. E, de fato, alocar numa carteira ou numa ação que tem uma projeção de crescimento, faz muito mais sentido do que ficar alimentando, digamos assim, aquela posição perdedora ou com viés um pouco mais pessimista do que outro ativo que tenha mais performance. Né? Então, nem se eu manter a posição, viajar para a Austrália para pegar o dia seguinte, vai fazer sentido. Eu vou continuar no prejuízo. Exatamente. Legal, Victor. Pessoal, então a gente chegou ao fim do nosso update de mercado aqui agora de agosto, tá? Agradeço a participação do Marcelo, do Victor aí, a participação de vocês, tá? Qualquer dúvida sobre o que a gente apresentou, seja no cenário americano, no cenário brasileiro, renda variável, renda fixa no Brasil daqui a pouco, vocês podem contatar diretamente os assessores de vocês. Quem não é assessorado ainda pode entrar em contato direto com a AVE, que a gente direciona internamente aqui. E lembrando que todo início de mês a gente tem aqui o nosso update de mercado. Beleza? Espero que vocês tenham uma excelente noite de quinta-feira e um forte abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Espero aparecer mais vezes aí. Um abraço.